Casal da igreja com a paz do Senhor. Nesse momento, até agora, já teve muitos choros e os jovens vai trazer alegria. Então, nesse momento, eu peço que vocês prestem atenção em tudo que vai ser feito aqui, tá certo? Teve algumas alterações, mas usem a imaginação. Essa é uma história verídica e fiel, baseada em fatos reais. Tudo começou assim. Em meados dos anos 1900 e bolinha, eu, Ellen, tive uma ideia. Vou aprender a tocar violão. Chegando na casa da professora, eu não entendia nada de instrumentos, mas sempre soube que Deus tinha me chamado. Mesmo com muitas dificuldades, eu não desisti. A professora me ajudou muito. Eu saía da minha casa em Vazenova e ia ter aula em Bahia, a pé, todos os dias, pois sempre tive muita força de vontade, embora não tivesse condições. Logo, depois que eu aprendi ali algumas notas, tive vontade de tocar na igreja, pois minha mãe sempre me levou para a igreja e sempre me apresentou o seu Deus. Assim, mesmo sem saber muita coisa, eu fui. Logo, um certo dia, no culto de ensino, eu fui tocar o hino da harpa. Eu não sabia tocar muito, o pastor estava cantando, e por eu ainda estar aprendendo, eu toquei tudo errado. E o pastor olhou para mim e disse assim: essa jovem aqui tá difícil, viu? Não sabe tocar não. Eu fiquei muito triste, arrasada, mas nunca desisti. Eu sempre fui perseverante. Senhor, eu sei que tu tem uma obra na minha vida. Me ajuda, tá tão difícil. Fui crescendo e amadurecendo. Logo, tive mais uma ideia. Dessa vez, de iniciar um grupo de louvor em outra igreja. Agora eu sou tecladista. Cheguei até a ser a líder do grupo, quem diria, pois sempre me dediquei muito em tudo o que eu fazia. Agora aqui. Um certo dia, eu estava num ensaio, no meu estúdio. Eu tinha tanta fé que ia tocar bem que montei até um estúdio. Enquanto eu estava tocando guitarra, eu sofri um choque elétrico. Fui levada às pressas para a UPA. Depois de algum tempo em que eu estava na UPA, quando eu comecei a voltar do choque,
Eu estava muito mal, eu quase morri. Quando eu olhei para minhas mãos, tinham marcas. Também tinham marcas no meu pescoço. Até hoje eu tenho essas marcas. E logo o médico chegou e disse que eu não poderia mais tocar. Mas no outro dia eu estava lá tocando novamente, porque eu sabia que era isso que eu tinha que fazer e também porque eu era muito teimosa. Passados alguns meses, fui incentivada pelo irmão Baixos. Ele era um sanfoneiro e era professor. E logo eu quis aprender também a tocar sanfona. Tá do lado errado. É uma nova técnica. É porque ele é vergonhoso, professor. Ele me ensinou, pediu para que eu pegasse a sanfona do lado certo, para que eu também começasse a tocar. Pra saber se ela conhece. Eita, como toca! Depois que aprendi algumas notas, eu tive mais uma ideia. Sempre achou a sanfona pesada. Tive mais uma ideia. Dessa vez, eu tive a ideia de criar uma banda de forró, só de meninas. E dei o lindo nome de Adoração, Fogo e Glória. Essa é a minha banda, hein? Agora vai. Baterista Fernanda Flor, vamos lá. Vamos todo mundo. Adoração, 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 fogo e glória. Todo mundo louva, todo mundo adora. Adoração, 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 fogo e glória. Todo mundo louva, todo mundo adora. Adoração, 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 fogo e glória. Todo mundo louva, todo mundo adora. Adoração, 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 fogo e glória. Todo mundo louva, todo mundo adora. Foi aí que a maior aventura da minha vida começou. De igreja em igreja, fomos ficando um pouco conhecidas e tentávamos crescer naquele meio. No meio disso tudo, algo aconteceu. O Senhor me chamou e eu fui consagrada, primeiro a missionária. Ali mão baixa. Fui consagrada a missionária e logo após fui consagrada a pastora. Eita, meu Deus. A pastora não tinha problema no joelho não, tá? Depois desse evento, eu tive mais uma brilhante ideia. Eu e minhas ideias. Eu inventei de gravar um CD.
um DVD que não deu certo, mas como eu sou brasileira e não desisto nunca, gravei um CD que deu muito certo. Esse foi o primeiro CD da minha banda, que tinha tantos integrantes que eu mal conseguia contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Levanta a mão, Ana Laura. 10. Depois de lançar o CD, e fazer muitas agendas com a minha banda, eu, Ellen, comecei a ajudar um pastor que tinha uma igrejinha na principal. Era muita luta e o pastor, ao passar do tempo, não tinha mais condição de dirigir a igreja. Então, pediu que eu tomasse a frente da obra. Eu não aguento mais. Depois de muito relutar, eu aceitei. E no início, eu cantava, eu dirigia, eu pregava, eu limpava a igreja. E uma música que eu cantava muito era essa. Com o meu e o meu orgulho e descer comigo e se misturar. Me ajuda? E como as águas do rio, então subirei. E como na mão e curando, e eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Um bilhão de coisas, todas acontecendo ao mesmo tempo, porque na minha vida sempre foi assim. Eu, Ellen, encontrei um galego que conquistou o meu coração. E assim, com ele eu me casei e fomos juntos amadurecendo e crescendo na obra do Senhor. Chamei toda a minha família para serem as minhas ovelhas. Vem, Érica. Minha irmã não queria, ela não queria de jeito nenhum. A minha mãe não queria, não gostava nem de pastora mulher. Mas Deus, foi muito sofrimento, mas Deus foi levantando pessoas. E nisso eu já tocava muito bem, aprendi vários instrumentos. Vocês lembram daquele pastor que disse que eu não tocava nada? Pois bem, ele me viu tocando novamente, dessa vez muito melhor, e se admirou quando descobriu que era eu. Assim, comecei a dirigir a igreja, e foi aí que Deus começou a fazer a obra. Eu vendi minha moto e com o dinheiro nós começamos a reconstruir a igreja. Derrubamos as paredes e começamos a cavar o poço. Daí por diante, não tinha mais como voltar atrás. Esse era o meu chamado, pastorear e cuidar de vidas. Nesse meio tempo, eu ainda consegui me formar
Hoje, Aê, deixa eu voltar. eu sou enfermeira-chefe. Esse é o diploma que ela está segurando. Deus mandou também. Deus mandou também vários músicos. E assim fomos crescendo e nos fortalecendo debaixo da palavra. Depois de muitas lutas e alguns abandonos, Deus me chamou e me deu uma ordem. Obreiros, levanta. Deus me deu uma ordem. Abra uma igreja. Obreiros, levantem. Obreiros da ADEMAG. Ele colocou a ADEMAG em minhas mãos e no meu coração. Fundamos e começamos mais uma vez com muitas guerras e batalhas, mas estamos aqui, firmes e de pé. Olha os seus obreiros. Eu saí do meu emprego e hoje eu vivo exclusivamente para a obra. Assim como é a vontade do Senhor, e Ele não tem me deixado faltar nada. Deus me chamou e me escolheu para essa grande obra, e ela conta comigo e ela conta conosco. Pronto, já fizemos rir demais. E agora vem pra cá todo mundo, as meninas de conexão. Vem todo mundo. Vem, Ana Laura. Pra chegar até aqui. Quantas lutas, quantas provas, mas quantas orações respondidas. Falar da senhora sem pensar em milhões de coisas é impossível. É uma mulher com vários adjetivos. É forte, mas sensível. Sabe exortar, mas também sabe amar. É ligada no 220, mas quando necessário é paciente. Nasceu para liderar, mas aprendeu desde cedo a escutar. Ela se chama Helenice de Oliveira Adelino, mais conhecida como Pastora Ellen, ou a Pastora Galega, que toca sanfona. E quem não conhece sua história, que foi escrita pelo Criador, vinda de uma família humilde, como a gente expôs para vocês. Passou por portas e boas, até pelo chão batido, sendo ensinada no caminho, para não entrar em desvio, pois o caminho era longo, com seu violão cor de abacate. Em busca de mudar sua realidade, entre trabalho e curso, a obra sempre foi a sua prioridade. E anos passou, e ela se formou, e casou, e entre seus sonhos e os seus propósitos, ela escolheu a nós, a ADEMAG. E continua sendo a mulher mais forte que conhecemos durante nossa trajetória. Não abre mão dos seus, se importa com todos, independente de status e independente de cargo. Sempre com o pulso firme, mas com o coração enorme.